Especulação de que o Palmeiras quer contratar Everton Cebolinha do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre a história, últimas de mercado, as finais dos campeonatos estaduais nesse domingo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Palmeiras só fará a segunda partida final do Campeonato Paulista como mandante, caso vá à decisão, se vencer o São Paulo por 4 gols de diferença. Caso contrário, e tivermos Palmeiras e Novo Horizontino na decisão, Palmeiras decide contra o Novo Horizontino. Se o São Paulo for o vencedor do confronto contra o Palmeiras, já dá para cravar que o jogo de ida acontece na casa do São Paulo e a volta será em Novo Horizonte. Hora de falar sobre mais uma zebra no Paulistão. Novo Horizontino está na decisão, a primeira participação do Novo Horizontino sob esse nome, Grêmio Novo Horizontino, na final do Paulistão. Lá atrás, como Grêmio Esportivo Novo Horizontino, o time de Novo Horizonte já havia feito uma decisão contra o Bragantino. Importante registrar que nos últimos 20 anos, o Campeonato Paulista teve 9 finais com a presença de um intruso, um clube que não faz parte daqueles G4 com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Novo Horizontino em 2026, o Água Santa em 2023, a Ponte Preta em 2017, o Audax em 2016, o Ituano em 2014, o Guarani em 2012, o Santo André em 2010, a Ponte Preta em 2008 e o São Caetano em 2007. Você acha que o Novo Horizontino tem alguma chance, seja contra Palmeiras ou contra São Paulo? Jogos de ida e volta, vale a lembrança de que o Novo Horizontino havia feito a melhor campanha na fase de grupos e chega para a decisão depois de bater com vitórias no tempo normal o Santos e também o Corinthians. Hora de falar sobre o São Paulo, que tenta voltar a uma final do Campeonato Paulista depois de 4 anos. Última participação do tricolor numa decisão foi justamente contra o Palmeiras, adversário desse domingo. O confronto desse domingo acontece na Arena Barueri. Em 90 minutos conheceremos o finalista que enfrenta o Novo Horizontino. São Paulo, desde 2022, quando perdeu o título do Campeonato Paulista na final para o Palmeiras, não fez boas participações. Em 2023, por exemplo, eliminado nas quartas de final para o Água Santa nos pênaltis. Em 2024, eliminação para o Novo Horizontino, quartas de final, mais uma vez nos pênaltis. Na temporada passada, eliminação para o Palmeiras, na semifinal, derrota por 1-0 em clássico polêmico no Allianz Parque. Para o confronto desse domingo, mesmo em gramado sintético, na Arena Barueri, as presenças de Lucas Moura e Calleri estão confirmadas. O São Paulo vive melhor momento em bastante tempo, com vitórias em sequência, liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras, mas com um adversário super complicado, que não perde dentro de casa há 9 jogos. Você tem palpite para São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Everton Cebolinha pode jogar no Palmeiras? Essa informação, que repercutiu como uma bomba nas redes sociais, agitou a torcedores do Palmeiras e também do Flamengo. Isso porque não é a primeira vez que o Palmeiras mira jogadores do grande rival. Aconteceu com Bruno Henrique, com Pedro e também com Gabigol. Nos outros 3 casos, o Palmeiras não conseguiu avançar nessas contratações. O Pedro acabou ficando mesmo com proposta de 20 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria flamenguista. Já Gabigol esperou pelo fim do contrato e acabou se acertando com o Cruzeiro, onde foi receber 3 milhões e meio de reais. O caso do Bruno Henrique, ele utilizou da proposta do Palmeiras para garantir um aumento salarial e a sua permanência na Gávea. Em relação a Cebolinha, depois da derrota para o Lanús, o atacante deixou bem claro que não fica no Fla para o próximo ano. Isso significa que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. E o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, já havia sondado em janeiro. E a ideia é que esse pré-contrato seja assinado a partir de 1º de julho para que ele vire reforço do Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2027. Com uma observação importante: se o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica, o Palmeiras pode contratá-lo a custo zero, sem ter de desembolsar qualquer centavo como pagamento para o rubro-negro. A saideira sobre Everton Cebolinha: temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 1 assistência. O fato de não jogar como titular frequentemente é o que mais o incomoda. E você, torcedor do Palmeiras, gosta do Cebolinha? Acha que ele seria peça importante? Você, rubro-negro, se incomoda com o fato? Já use espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal
Notícia de mercado, Zé Vitor, camisa 8 da Luz e autor do gol no empate 1-1 contra o Corinthians, está de saída da Portuguesa. Contrato de empréstimo dele se encerra no fim do estadual. O jogador pertence ao Maringá. E a Luz entende que investir 3 milhões de reais na sua compra é hoje um valor muito alto. A Portuguesa tenta manter o Zé Vitor por empréstimo, mas o fato de estar na mira de alguns outros clubes brasileiros faz com que o negócio fique mais complicado. A ideia do Maringá é vender o atleta, que já passou sem grande destaque pelo Mirassol e também pelo Atlético Paranaense. Com a camisa da Portuguesa foram 10 jogos e o gol marcado diante do Corinthians. Importante registrar que o Zé Vitor chegou a ser especulado no Corinthians e no Santos, mas a tendência é que ele se mude para um clube de menor expressão. Propostas da Série B, eventuais sondagens da Série A grande verdade é que ficou difícil para a Portuguesa a manutenção do atleta, que se valorizou bastante. Lusa que já perdeu o Gabriel Pires, novo reforço do Mirassol, e tem uma série de sondagens e uma proposta da Romênia pelo Maceió. A ideia do Maceió não é jogar na Romênia, ele pretende continuar no futebol brasileiro conforme existirem novidades sobre saídas e chegadas na Portuguesa. Vou atualizando por aqui, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e uma perda dupla que pode acontecer. 2 argentinos do Verdão estão na mira do Atlético de Madrid. O Flaco Lopes não é novidade. Na janela de janeiro, o Atlético de Madrid já havia tentado contratá-lo e ficou prometido uma conversa um pouco mais séria para o meio do ano. Acontece que a Rádio Marca, do jornal Marca lá na Espanha, afirma que Agustín Jai também entrou na mira do Atlético de Madrid. Isso porque Nahuel Molina, que joga como lateral do Atlético, recebeu proposta e deve ser negociado em julho. Importante registrar que, para o torcedor do Palmeiras, uma eventual saída do Agustín Jai acrescentaria ou mudaria muito pouco. Pelo contrário, lateral contratado a peso de ouro do São Lourenço, mas que nunca conseguiu vingar com a camisa do Palmeiras. Ele até pode pintar como novidade no duelo contra o São Paulo, isso porque o Kelvin não tem dado conta do recado. Mas ao contrário do Flaco Lopes, é alguém que não vingou. O Flaco, aí uma situação completamente diferente. Jogador que desde a chegada do Vitor Roque se encaixou muito bem nessa dupla de ataque, tem feito gols e chegou a ser convocado para a seleção argentina para negociar o Flaco. O Palmeiras vai pedir um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação. Inter de Milão está de olho em Diego Simeone. Depois de ser eliminado pelo Bodo Glimt nos playoffs da Champions, a equipe italiana que lidera com folga o Calcio pretende trocar de técnico. Está de olho no treinador mais bem pago no mundo, o técnico do Atlético de Madrid. Se o Simeone sair, muitas coisas devem mudar no Atlético de Madrid, mas a intenção de contratar o Flaco e o Jai não parte do Simeone e sim de dirigentes da equipe espanhola. Saideira sobre o Verdão, Palmeiras quer um zagueiro, um camisa 5 e eventuais reposições para saídas na metade do ano. Cheguei a falar de Flaco Lopes e também de Jai, não dá para descartar que o Alan seja negociado, atacante na mira de vários clubes importantes. A saideira sobre o Verdão, 24.100 ingressos vendidos para Palmeiras e São Paulo. Você sabe, a Arena Barueri deve receber recorde de público nesse domingo, capacidade para 31 mil pessoas, só torcedores do Palmeiras para assistirem a semifinal do estadual. E qual é a verdade que o Palmeiras vai contratar o Almada e o Luiz Henrique? Selma Dias. Selma, em relação ao Almada, esqueça, tá? O Almada foi procurado pelo Palmeiras, o Palmeiras chegou a fazer 2 propostas pelo meio atacante argentino que pertence ao Atlético de Madrid. Mas a verdade é que o Almada não quer voltar para o Brasil e que o Atlético de Madrid não aceita emprestar. Essa é a ideia do Palmeiras. Então, o Almada é alguém que, se não ficar no Atlético de Madrid para a próxima temporada, vai se mudar para algum grande do futebol europeu. Jogador super diferente, titular da seleção argentina, tá? Fala, minha família, mais um giro de notícias do Verdão, né? Neste domingão, daqui a pouco, às 8h30 tem jogo, né? Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, né? O Novo Horizontino já passou pelo Corinthians, já tá na final, aguardando aí o resultado de hoje entre Palmeiras e São Paulo, que muito provável vai ser o Palmeiras, né? Não tem como o São Paulo ganhar esse jogo de hoje. Então, enfim, Palmeiras e Bragantino já fazem a final da competição. Espero que o Palmeiras goleie o São Paulo por mais de 4 gols de diferença, para poder, no jogo da volta, no jogo de ida, no jogo de volta, na verdade, ser
no Allianz Parque. Então, rapaziada, muito obrigado por você assistir o nosso vídeo. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E lembrar você também que tem um QR Code na tela aí com a camisa mais vendida do Verdão lá no Mercado Livre. E também tem um link no comentário fixado, só você clicar aí, será direcionado e assim o canal vai ganhar aquela comissão quando você comprar algum produto lá no Mercado Livre através do nosso link ou do QR Code. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!